Vibe Mundial FM. Vou conversar com o pai Kleber, que tá na Vibe Mundial com o programa Casa Ogum. Casa Ogum, quando? Toda terça às 8 da noite. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, ele está aqui, ao vivo, atendendo o ouvinte. Ele é sacerdote, ministro religioso do Candomblé. Vamos falar um pouquinho do Candomblé? Vamos falar um pouquinho desta religião afro. Sim, exatamente. Né? E que é tão grande no nosso país, né, pai Sim. Kleber? Exatamente. O Candomblé é absurdamente grande, enorme. Felizmente, muitas pessoas admitem essa religião como primária e outros ficam de forma secundária. Mas o Candomblé, assim, tem uma proporção gigantesca, não dá nem pra gente calcular quantos adeptos tem, de fato, assim, dentro da religião do Candomblé, que inclusive foi introduzida e trazida pelos escravos nos navios negreiros aqui pro Brasil, inclusive de várias regiões africanas, e acabou nesse colorido bonito que é a nossa religião aqui no Brasil. Não é? Por isso Sim. a vestimenta tão colorida Sim, também, exatamente. né? O africano, ele acorda dançando, ele acorda cantando, ele passa o dia cantando, passa o dia dançando. O africano é alegre, então ele tem essa questão da cor, da dança, da musicalidade, que inclusive culminou muito bem com a gente brasileiro, né? Que é assim, né? Exatamente isso, a É gente é alegre, assim. é verdade. Tem Faz alegre. alguma região do país onde... É na Bahia mesmo, no Rio de Janeiro, Então, que o Candomblé tem maior número de seguidores? Olha, hoje eu digo até Rio e São Paulo tá superando Rio e São Paulo? todos os outros estados, assim, de forma de goleada. Inclusive, a própria Bahia, que chegou por lá o culto, né? O culto, ele começou por lá, chegou por lá. A maioria dos africanos radicados no Brasil se iniciou por lá. Mas hoje o Sudeste, ele toma conta dessa questão do Candomblé. É São mesmo? muitos sacerdotes, isso. E você entrou no Candomblé quando? Olha, eu entendo o Candomblé muito novo, né? Praticamente desde criança. Mas só fui me iniciar há 19 anos atrás com o Pai Toninho Xangô, que é o meu sacerdote, o único sacerdote, inclusive, a pessoa que eu tô com ele toda a vida. E digo que desde criança, com dons mediúnicos, com mediunidade, a minha mãe, analisando, avaliando isso, acabou levando eu, já que a minha família é toda ligada a essa vertente religiosa do Candomblé, então eu acabei sendo introduzido por a questão de ter dons e de a minha mãe meio que prever que um dia eu seria um sacerdote do Candomblé, levando essa herança familiar já. Uhum. E como em todas as religiões, eu acredito também que tem muito estudo, né? Sim, Por bastante. trás disso. Bastante. Eu acho interessante a gente Bastante. falar, porque não Inclusive, basta ir a um terreiro ou ir a um local e seguir. Eu não sei como é que vocês dizem, se são iniciados. sim, exatamente isso. A palavra é iniciado? Eu vou dar só duas nomenclaturas. A primeira é de ministro religioso. Por que ministro religioso? A gente ministra cultos. A gente não é pai de orixá. A gente é pai das pessoas, tá? Porque fica essa coisa do pai de santo. O pai de santo, ele não é o pai do orixá. Ele ministra aquilo que o orixá designa. Por isso o ministro religioso. E tem o pai de orixá? Exatamente. Não, o pai do orixá não existe. O Não orixá, existe. o orixá é o nosso pai e a nossa mãe. É Tá? isso aí. Então, ministro religioso, a gente ministra o culto. Nós somos pais e zeladores das pessoas espirituais, tá? Por isso, ministro religioso. Agora, sobre a questão do Candomblé, eu costumo dizer que, em realidade, é uma variedade de situações. Então, você precisa estudar bem, como em tudo que a gente faz na vida, porque a gente está mexendo com vidas. E quando você mexe com vidas, não se pode ter erro, não se pode hesitar em certas situações, porque você vai mexer com energias, você vai mexer com a espiritualidade das pessoas. E isso pode estar ajudando ou comprometendo uma vida se você não tiver um estudo. E isso acaba sendo muito sério, né? Porque Total. acabou tendo... em algumas regiões ainda há um preconceito, não? Total, Religião. total, inclusive preconceito assim, agressivos, ameaças, atentados à vida da pessoa. Infelizmente, a gente é muito perseguido porque se colocou um conceito de religião diabólica, de religião ligada ao demônio, mas as pessoas hoje estão começando a avaliar que o Candomblé é uma religião que cultua a natureza, que cultua o bem. Se as pessoas fazem o mal dentro do Candomblé, fazem o mal em qualquer outra religião, porque o mal e o bem está dentro de cada um. Não que a pessoa do Candomblé só pensa para o mal e só vive para o mal. Ninguém vai viver o dia todo fazendo o mal. Mas, infelizmente, a nossa religião ficou muito rotulada
por algumas questões históricas. Por isso que as pessoas têm esse preconceito com a nossa religião. Né? Mas isso aí é um outro papo, não verdade, é? concordo. Não é verdade? Isso é um Concordo. outro papo. Vamos falar exatamente do candomblé. Quando eu falo no candomblé, a gente fala desses cultos realizados em terreiros. Correto? É isso, né? Isso, perfeito. Onde vocês dão atendimento às pessoas também. Isso. E o atendimento se dá através dos orixás? Exatamente isso. O atendimento ele varia muito porque assim, quando a pessoa chega num terreiro, numa casa de candomblé, num ilê axé, a primeira medida, independente de frequentar o local ou não, ou apenas ir se consultar, é você passar pelo oráculo. Você tem que jogar os búzios para ver o que a divindade, o que o orixá lhe designa para aquela pessoa tenha um caminho de vida melhor, tenha um caminho de amor melhor, tenha um caminho não só espiritual, mas material também muito bom. Então, quando a pessoa procura um terreiro de candomblé, é para esse tipo de situação, mas também para se aprimorar e se melhorar como pessoa, que é a nossa função, também de psicólogo, de educador, de direcionador de pessoas. Ou seja, a gente que é ministro religioso, que é sacerdote, a gente acaba não só ministrando, mas gerenciando vidas. E é curioso, né? Porque o Búzios não é que nem uma carta, né? Não. Do baralho cigano ou do tarô, onde a gente olha, a gente tem aquela imagem, ela tem um formato. Sim, Né? exatamente Eu não tenho isso. uma gravura, mas eu tenho um formato. E a gente que é leigo não entende aquele formato. Mas ali tem uma orientação. Sim. Não tem só uma previsão. Não, ali, inclusive, o sacerdote, ele tem que ter ciência de quando ele tá no oráculo ali, naquela configuração que os orixás vão colocando pra gente como leitura, ter a assertividade de fazer afirmações, não previsões. Por que não previsão? A previsão é algo que, hipoteticamente, pode acontecer. Talvez aconteça. A afirmação não. Você tá falando que vai acontecer e vê a coisa acontecendo. E acaba sendo visto mesmo. Exatamente isso. Por isso que eu falo que ela é muito séria aquele momento que você tá com a pessoa se consultando, porque naquele momento não tem erro. Não se pode ter erro, porque ali é a vida da pessoa que está em jogo. E o teu trabalho tá à base do jogo de búzios? Exatamente isso. Inclusive, já cansei de trazer ele aqui na Vibe Mundial para estar, inclusive, dando previsões para as pessoas, afirmações, consultas, orientando as pessoas de forma que elas consigam chegar nos seus caminhos de forma segura. No teu programa, então, você atende o ouvinte já com os Sim, búzios? exatamente isso. É uma boa oportunidade para a gente poder verificar, né? Provavelmente tem os vídeos, né? Sim, tem. No Facebook, Tem, sim. no YouTube da rádio, para a gente poder investigar tudo isso. Ô, Pai Kleber, tem uma palavrinha que se usa muito. Eu acho que não é nem só no candomblé, mas que as pessoas ficam com aquela dúvida. O que exatamente significa? O que é um ebó? O ebó, belíssima pergunta, e os nossos ouvintes que fiquem bem atentos agora nessa explicação. O ebó é uma limpeza espiritual e de uma certa forma corporal, porque o espírito precisa estar bem para comungar de positividade com a carne e vice-versa. O espírito precisa da carne, a carne precisa do espírito. Um faz frente ao outro. Se um não está bem, o outro não estará bem. Os dois precisam estar em equilíbrio. E o ebó ajuda a gente a isso. Então a gente tem diversos ebós. A gente tem para doença, a gente tem para amor, a gente tem para caminhos de trabalho, a gente tem para remover inimigos, para remover negatividade. E o ebó, inclusive, ele também deixa, né, não só a gente muito bem, muito equilibrado e muito direcionado, como prolonga a nossa estadia aqui na Terra de forma mais tranquila, porque a gente está agradando a natureza e a natureza está retribuindo pra gente. Por isso que eu recomendo que as pessoas que fazem ebó e as pessoas que vão depositar seus ebós na natureza, que sejam com alimentos perecíveis, que a terra, que a natureza se alimente daquilo. Não vasilhames, alguidar de barro, ou elementos que a natureza levará centenas de anos para poder estar decompondo. Inclusive, quando você leva uma situação de que a natureza vai absorver, você está meio que numa dança com a natureza, você está numa comunicação direta com a natureza. O resultado é muito mais rápido e muito mais efetivo. Então, o ebó é um trabalho de equilíbrio pessoal e individual. Vibe Mundial.